do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Que bom nos encontrarmos depois de um final de semana rezando, pedindo ao Senhor as graças e as bênçãos do céu. Hoje nos encontramos aqui nesta segunda-feira para rezarmos a memória de um mártir, grande mártir da igreja, São Justino. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de São Justino, sua caminhada, sua trajetória e o que ele fez, para que nós pudéssemos estar em sintonia com a igreja nessa caminhada, nesse processo de conversão, porque a nossa vida é um contínuo processo de conversão, não é verdade? Então a gente vem fazendo essa caminhada justamente com os santos da igreja. E hoje a igreja celebra esse grande mártir. Mártir é aquele que dá vida, que derrama o sangue, testemunhando, professando a sua fé. Por isso o vermelho é o sangue dos mártires, Então hoje, celebrando a memória de São Justino mártir, um dos maiores defensores da fé, da fé cristã, nos primeiros séculos da igreja. A sua vida nos ensina que a busca sincera pela verdade sempre conduziu a Deus, E conduziu a vida de São Justino e conduz também a nossa vida. Essa busca sincera, essa abertura, E que a fé não é contrária à razão, ou seja, mas é uma plenitude. São Justino nasceu por volta do ano 100, na cidade de Flavianápolis, atual Nablus, na Palestina. Desde jovem, dedicou-se ao estudo de filosofia, passou por diversas escolas filosóficas no seu tempo, estoicos, peripatéticos, pitagóricos e platônicos, procurando respostas para as grandes perguntas da existência humana. Essa foi um pouquinho a caminhada, a trajetória de São Justino. E quais eram essas perguntas? Quem somos? Qual o sentido da vida? Existe uma verdade capaz de dar significado à nossa existência? Perguntas essas que iam deixando um coração inquieto de Justino, Conta a tradição que durante um passeio à beira-mar, encontrou-se um ancião cristão que lhe falou sobre os profetas e sobre Jesus Cristo. A partir deste encontro, Justino percebeu que aquilo que procurava nas filosofias humanas encontrava sua plenitude em Cristo. Olha que belo este encontro. E converteu-se ao cristianismo e passou a considerar a fé cristã como verdadeira filosofia de vida. Ou seja, só nela ele encontrou a revelação completa da verdade. Então Justino, que tinha uma busca inquieta, um coração inquieto, ansioso, que buscava em Jesus, no momento em que ele passa a ter essa conversão sincera, ele conhece e começa a dizer, a filosofia dele é Jesus Cristo, é pleno, responde às nossas perguntas. Então qual é o questionamento que você tem levado, você tem se questionado, se perguntado? E depois da sua conversão, dedicou-se toda a sua vida à evangelização, à defesa da fé. Estabeleceu-se em Roma, onde fundou uma escola de formação cristã. Seus escritos tornaram-se fundamentais para a igreja. Entre eles destacam-se duas apologias, dirigidas aos imperadores romanos, nas quais defendia os cristãos das falsas acusações que sofriam, e o diálogo com Trifão, Obra que demonstra à luz das Escrituras que Jesus é o Messias prometido. Que belíssimo essa trajetória, Ou seja, graças aos escritos de São Justino, conhecemos importantes detalhes sobre a vida da igreja no século II. Em suas obras encontramos descrições das celebrações eucarísticas, do batismo, das organizações comunitárias cristãs.
Por isso, ele é considerado um dos maiores e importantes padres apologistas da igreja. Olha que caminhada bonita que São Justino fez, olha que conversão bonita que o levou a uma mudança de comportamento, a uma mudança de caminho. Então, a conversão é isso, é nos levar a uma mudança, mudar a direção, mudar o caminho. Qual o caminho que a gente está trilhando? É esse mesmo? E às vezes a gente se encontrar conosco mesmo. É muito importante, amada, você que nos acompanha. Sua fidelidade a Cristo teve um preço. Teve um preço. Durante a perseguição promovida pelo imperador Marco Aurélio, Justino foi preso, juntamente com alguns dos discípulos. Diante do tribunal, recusou-se a renegar a sua fé, quando lhe foi ordenado sacrificar-se aos deuses pagãos. Ele foi levado, e olha, você tem que renegar Jesus Cristo, tem que negar, tem que cultivar esses deuses aqui. Ele não renegou a sua fé, mas respondeu com firmeza que ninguém em sua consciência abandona a verdadeira fé para seguir o erro. Olha a decisão que Justino teve, decisão firme, na verdade. Por essa razão foi condenado à decapitação por volta do ano 165, recebendo a coroa do martírio. Amados, doar a vida por Cristo é justamente isso, é se entregar totalmente a Ele, é defender a fé que você busca, que você segue. Porque senão a gente fica numa fé superficial, uma fé rasa. E o mártir é justamente isso, é doar-se, é entregar-se. A vida de São Justino tem uma mensagem muito importante para cada um de nós. Vivemos numa sociedade marcada por muitas opiniões, ideologias, informações contraditórias, tantas coisas, né? Muitas coisas. Muitas pessoas procuram sentido de vida, só que esse buscar-se muitas vezes leva a caminhos tortuosos, a caminhos que nos afastam de Deus, na verdade. Mas São Justino, ele vai nos recordar que a verdadeira felicidade nasce do encontro com Cristo. Esse Cristo que nós vamos ver lá em João capítulo 14, versículo 6, que é o caminho, a verdade e a vida. Que bonito ver essa trajetória de São Justino, não é verdade? E além disso, a vida de São Justino nos ensina que há uma importância de conhecer e aprofundar a nossa fé. Não basta acreditar superficialmente, para mim basta, eu vou à missa, eu vou aqui, eu vou ali. Não, nós temos que buscar nos aprofundar na nossa fé. É preciso estudar, refletir, buscar. Muitas vezes, muitos nossos cristãos abandonam a fé, mudam de religião, porque o catolicismo é assim, essa. Não, você não buscou conhecer. A igreja é riquíssima em documentos, em escritos, na tradição. Nós não buscamos este conhecer, né? Então, num tempo em que nós vivemos, né, nem todo mundo tem essa disponibilidade de abrir o coração, de buscar, né? Ou seja, muitos têm receio de manifestar a sua fé e dizer: eu sou católico, eu sou praticante, eu vou à missa. Muitos têm medo, têm receio, né? E São Justino recorda que o discípulo de Cristo é chamado a testemunhar a verdade com coragem. Olha aqui, quando os apóstolos receberam lá em Pentecostes, o Espírito Santo, eles encorajaram, tiveram coragem. E vem de encontro justamente com o Evangelho da liturgia que nós celebramos, que está em Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Vamos ver o que esse Evangelho nos diz. Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Começou a falar-lhes em parábolas,
Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma base, abriu um largar, construiu uma torre. Depois disso, arredou alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou o servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, o espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes um novo, outro, mas bateram-lhe a cabeça, o insultaram. Enviou ainda outro, a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram outros, e eles respeitarão meu filho. Ele achou e enviou o filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança é nossa. E agarrando, destruíram os vinhateiros, mataram e lançaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lestes a Escritura? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor. É maravilha aos nossos olhos. Este Evangelho de Marcos, essa parábola dos vinhateiros, é uma parábola que vem de encontro com a nossa vida. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou? Na verdade, a memória de São Justino ilumina profundamente com este Evangelho. Foi um homem apaixonado pela verdade. Depois de procurar respostas em diversas filosofias de vida, encontrou em Jesus a plenitude. Essa parábola do vinhateiro que nós acabamos de escutar nos interpela hoje. A vida continua sendo o mundo, a nossa própria vida, vamos gastando ela como a gente quer, fazendo o que a gente quer, e muitas vezes nos afasta, né? Deus confiou a cada um de nós uma vinha. Somos vinhateiros da messe do Senhor. E muitas vezes nós nos afastamos. Justino nos ensina que precisamos caminhar diferente. O cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que fazer uma caminhada diferente. Quando as pessoas nos encontram na rua, ou nos encontram no mercado, nos encontram em qualquer outro lugar, elas têm que conhecer em nós o outro Cristo, um cristão de verdade. Olha, ali tem um cristão, uma pessoa que vai à missa, um católico. É isso que nós precisamos mostrar. É isso que São Justino nos ensina. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, Jesus em outro evangelho vai nos dizer: vocês deixaram pai, mãe, casa, mas vão receber 100 vezes mais, mas com perseguições. Então, perseguições nós vamos ter enfrentar desafios, né? Então, pensamos hoje a intercessão de São Justino sobre cada um de nós, para que nós possamos, nesta caminhada de fé, juntos chegarmos à glória celeste. Porque a pedra que os pedreiros, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Por isso, amado, amada, que a memória de São Justino, hoje que celebramos, nos inspire a buscar cada vez mais as coisas do alto, a buscar o céu. E quando a gente fala de martírio, a gente fala de sofrimento. Eu não sei qual é o sofrimento que você tem passado, eu não sei qual é a angústia que você tem passado, que você está levando, está vivendo, mas o Senhor te convida, confia, coragem, eu estou contigo. Amado, amada, você não está sozinho nessa luta. Continua firme, se apoie na palavra de Deus, baseie-se nela, coloque a palavra de Deus como alicerce da tua casa, do teu casamento, da tua vida sentimental afetiva, do teu trabalho. Coloca Deus, a palavra de Deus como alicerce.
e vai se sustentar. Vai balançar, mas não vai cair. São Justino nos ajuda e nos ensina que a caminhada de fé, ela de fato, ela não é fácil, mas ela com Deus, ela se torna mais leve. Veja que Deus não livrou Justino do martírio. Ele morreu defendendo a fé, ele morreu testemunhando Cristo. Então, foi um derramamento de sangue por amor. Esse é um amor ágape. Aquele amor que dá vida, aquele amor que não renuncia, aquele amor que não mede esforços para dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Então, peçamos hoje para São Justino que ele possa interceder por nós, que nós possamos ter essa busca sincera de coração, aprofundar nosso coração nesse anseio, nessa busca pelo sagrado. Busque, amada, amada, busque as coisas do alto e tudo mais te será acrescentado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.